O básico que você já está careca de saber, a gente tem o GLP-1 que se liga ao receptor acoplado à proteína G lá na superfície da sua membrana celular, e depois que essa junção ela acontece, começa a acontecer aquela sinalização lá no seu hipotálamo, né, a sinalização de saciedade, basicamente o seu corpo te mandando largar o garfo que você não precisa mais comer, feito um tasmania. Até esse ponto a gente está falando sobre pura e simples fisiologia básica, então o problema você já consegue entender que ele não está nesse sinal específico. Caso você não saiba, a sua produção endógena de GLP-1 ela funciona de uma maneira pulsátil. É a mesma coisa que acontece com os seus pulsos de GH, sua fabricação do hormônio do crescimento. Quando a gente fala sobre o pulso do GLP-1 em si, de maneira natural, a gente não está falando da reta, beleza? Esses pulsos, eles acontecem várias vezes, principalmente naquele exato momento que você termina de fazer qualquer tipo de refeição. Você come, começa a liberação endógena de GLP-1, poucos minutos depois vem uma enzima chamada DPP4 e degrada todo esse GLP-1 natural. Partindo para a retatrutida, o que essa molécula faz é completamente oposto de tudo isso. A gente está falando de uma meia-vida longa, então é uma molécula que ocupa o receptor de uma maneira contínua, sem nenhum intervalo, semana após semana, essa molécula vai ocupando esse receptor. Nesse cenário, aquele receptor acoplado à proteína G, ele meio que está sendo ocupado durante vários dias, 7 dias especificamente. Então a tendência é justamente que esse receptor ele não fique ali paradinho. O que costuma acontecer, e de fato acontece, é que esse receptor ele começa a ser fosforilado e tudo isso acaba recrutando uma outra proteína chamada beta-arrestina. É esse carinho específico que explica tudo o que está acontecendo com você nesse exato momento. A primeira etapa que essa proteína faz é justamente desacoplar aquele receptor lá da proteína G. Então você tem um receptor que continua lá na superfície celular, fisicamente, tá? Começa a imaginar todo esse cenário. Então chega a retatrutida, ela continua se ligando nesse receptor normalmente, tudo até aqui está acontecendo de uma maneira top, é tudo que a gente espera. Só que esse receptor que a reta utiliza para se ligar, ele foi desconectado da via que transmite todo aquele sinal que a gente precisa que aconteça lá no interior da célula. Calma que você já vai entender tudo isso. A gente está falando de um receptor que está paradinho no mesmo lugar, porém ele meio que para de conversar com o interior da sua célula. Receptor, célula, efeito. Tranquilo?